Montes clareou, seus olhos cegos de poeira e dor. E aí, já se viu aqui em Montes Claros? Já se viu morando na minha cidade, trabalhando na Câmara Municipal? Faça isso. Montes Claros é uma cidade muito bonita e hospitaleira e está esperando você, meu aluno, aprovado na Câmara e trabalhando aqui. Pois bem, vamos então para isso, para que esse sonho se realize, vamos aqui voltar os nossos estudos da Lei Orgânica. Houve aulas passadas que nós tratamos das disposições preliminares, começamos a tratar delas, então aqui vamos seguir. Veja, há dispositivos que a gente diz que são de repetição obrigatória da Constituição Federal, nas Constituições estaduais, nas leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal. O artigo 3º é um deles. E é bom que você fique atento a algo muito fácil, mas que também pode ser cobrado na sua prova. O artigo 2º da Constituição Federal, quando fala da separação dos poderes, fala que são poderes independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Pois bem, no município nós não temos Judiciário Municipal. Mas professor, o senhor está louco? O senhor diz várias vezes aí que é oficial de justiça, que portanto trabalha no Judiciário. Como é que o senhor está em Montes Claros, trabalha no Judiciário e não tem Judiciário Municipal? É simples, meu amigo. Embora o Tribunal de Justiça tenha uma unidade no município de Montes Claros, ele é um órgão estadual. Eu não sou servidor do município, eu sou servidor do Estado. Não existe Judiciário estadual, cuidado. Então, são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo, beleza? Vamos seguir. O parágrafo único do artigo 3º diz quais são os símbolos do município, sendo estes a bandeira, o brasão e o hino. Seguindo, o artigo 4º fala daquilo que é patrimônio do município. E basicamente o legislador colocou todas as espécies possíveis de bens, bens móveis, bens imóveis, direitos e ações. E ainda diz assim, que a qualquer título lhe pertençam. O que quer dizer com que a qualquer título lhe pertençam? Independente do modo com que foi adquirido. Obviamente a gente fala aqui de modo lícito. Por exemplo, imagine que tem um contribuinte cidadão devedor de IPTU. Inadimplente ele estava, inadimplente ficou, o município ajuizou uma ação, bens desse indivíduo foram penhorados para garantir o pagamento dessa dívida, a dívida não foi paga. Provavelmente esses bens serão adjudicados pelo município, serão incorporados ao patrimônio do município. Não importa de que modo esse bem chegou lá. Passa a ser patrimônio do município. O artigo 4º não oferece muita dificuldade, não. O artigo 5º passa a tratar de algo muito importante. Pensa o seguinte, pensa que aqui eu tenho a sede da nossa cidade, a sede de Montes Claros. Aí, aqui bem próximo, né, ainda na região, né, na zona, que seria a zona rural aqui, começa a haver uma aglomeração de pessoas. As pessoas começam a se juntar por alguma razão, aí vão fazendo as suas moradias, aí vão ganhando vizinhos, aí as pessoas sabem, ó, ali tem uma aglomeração de pessoas, vou me estabelecer no comércio lá. E aqui começa a ter uma vida, né, vamos dizer assim, com algumas particularidades. As pessoas criam um senso de coletivo aqui nesse pequeno grupo e aí vai desenvolvendo. Aí as pessoas começam então a reivindicar, falar assim, ó prefeito, o negócio é o seguinte, nós nos organizamos ali no vilarejo e tá difícil vir aqui até a sede para buscar atendimento médico. Aí o prefeito, não, beleza, eu vou colocar um posto de saúde aí para vocês. Ah, prefeito, outra coisa, as famílias que estão morando lá no vilarejo, é preciso de colocar os filhos na escola e é difícil o deslocamento. Não, pode deixar que eu vou colocar uma escola para vocês aí. Aí o Estado verifica essa formação, né, de pessoas ali e entende também necessário um posto policial. Aí o município olha para aquela organização de pessoas, para aquela aglomeração de pessoas e diz assim, olha, para que eu possa prestar os serviços sociais que estão na minha missão enquanto município, de forma eficiente, é melhor eu ajustar a minha máquina administrativa, é melhor ajustar a minha organização administrativa e criar de alguma forma um direcionamento especial
Então eu crio uma repartição administrativa. Anotem isso. A criação a que eu me refiro é através de um processo chamado desconcentração. Então, esse vilarejo, esse aglomerado passa a ser o quê? Passa a ser o nosso querido distrito. Então, assim surgem os distritos, né, dos municípios. Detalhe, eu havia dito logo no início do curso que os municípios possuem personalidade jurídica própria, sendo inclusive, como eu disse, pessoas jurídicas de direito público. Eu disse ainda que os municípios são entes federativos, porque têm autonomia política, autonomia legislativa, autonomia econômica orçamentária. Os distritos não possuem personalidade jurídica própria. Os municípios não são entes federativos, não possuem autonomia política, não possuem autonomia legislativa, nem autonomia econômico-financeira. Ora, não há um prefeito do distrito, o prefeito é o do município. Também não há vereadores no distrito, os vereadores são os vereadores do município. Eu não tenho eu não tenho tributos que são arrecadados pelo distrito, os tributos são arrecadados e investidos pelo município, então não há que se falar em autonomia econômica orçamentária. Então esse distrito ele se formou apenas para que o município pudesse oferecer a essa população, que é socialmente importante, um serviço de qualidade. Buscando ser mais eficiente, o município cria uma repartição administrativa. Como é que é o nome disso? Distrito. E aí eu passo a ter a seguinte estrutura, imagina, né? Imagina que eu tenho um centro, que é a sede do município, a sede, e aqui a sede, eu chamo essa sede de cidade, correto? E esses vilarejos que vão se formando aqui, né? Esses vilarejos, eles são os distritos, né? Que eu chamo de vilas, né? Que são as vilas. E esse conjunto formado por cidade e vilas, eu tenho o quê? Município. Então veja, pela redação do artigo 5º, a gente não pode dizer que município é sinônimo de cidade. A gente percebe aqui que cidade é parte do município, que o município é aquele conjunto que se forma pela cidade mais as vilas, né? Beleza? Vamos lá, a redação do artigo 5º. O município subdivide-se em sede, que lhe dá o nome, tendo categoria de cidade, e em distritos, cuja categoria é de vila. Então, né, fica claro isso aí. Veja, desde o artigo 30 da Constituição Federal, que a competência de organizar distritos é do município. Compete aos municípios, diz o artigo 30 da CF, criar, organizar, suprimir distritos, observada a legislação estadual. Alguns juristas reclamam disso aqui, observada a legislação estadual. Não precisa reclamar, é só lembrar o seguinte, que criar, suprimir, fundir, fazer o que for com distritos é da competência exclusiva dos municípios, correto? E obviamente que fará conforme a sua própria conveniência, tranquilo? Vamos lá. O artigo 6º diz como que os distritos são criados. E aqui é importante você perceber o seguinte, que, veja, eu vou ter alguns requisitos para a criação de distrito. Esses requisitos estarão no artigo 7º. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso aferir, né? Preciso aferir o atendimento dos requisitos. Né? Traduzindo aí para um português mais fácil, eu vou verificar se os requisitos foram atendidos. Foram atendidos, eu tenho que fazer, veja bem, um plebiscito junto à população interessada. A população interessada disse ok, então o que vai ter? Lei municipal, cria distrito, correto? Olha bem, por mais óbvio que pareça, eu preciso que você fique atento a isso, porque a lei orgânica fala que a criação de distrito tem que observar a legislação estadual, mas que fique claro, o que cria o distrito é a lei municipal, beleza? Olha bem o que diz aí, novos distritos poderão ser criados e organizados por lei após consulta plebiscitária à população diretamente interessada, observada a legislação estadual e o atendimento dos requisitos estabelecidos no artigo 7º, requisitos que ainda vamos comentar. Da mesma forma que poderão ser suprimidos ou fundidos. Então veja, eu tenho um princípio no direito que é a simetria das formas, mas esse princípio me diz basicamente o seguinte, que de um modo que algo é criado, pelo mesmo caminho, pelo mesmo modo, ele seria extinto.
E esse princípio da simetria das formas, ele está presente aqui, ele se manifesta, né, aqui no artigo 6º. Veja bem, novos distritos poderão ser criados e organizados por lei, após consulta plebiscitária, a população diretamente interessada, observada a legislação estadual, não é isso? E veja, da mesma forma em que poderão ser suprimidos ou fundidos, tranquilo? Supressão é simplesmente deixar de existir. Fundido, o que é? Ora, eu tenho um distrito A, tenho um distrito B. Eu junto os dois e passo a ter um distrito C. Isso é fusão. Então, né, pode ser criado, suprimido ou fundido. Beleza? Tranquilo? Seguindo aí. Parágrafo 1º do artigo 6º. A criação do distrito poderá efetivar-se mediante fusão de 2 ou mais distritos. Isso nós já dissemos, ficou claro aqui o que seria a fusão. Tem até que apagar aqui, né? Beleza. Seguindo, olha bem, a extinção do distrito, ou seja, a supressão, somente se efetuará mediante consulta plebiscitária. Isso já tinha sido adiantado no caput do artigo 6º. E o distrito receberá o nome da respectiva sede. Nós temos alguns distritos em Montes Claros, né? Por exemplo, o distrito de Nova Esperança recebe esse nome porque a sede já tinha esse nome, né? Beleza, seguindo aí. No artigo 7º, eu tenho os requisitos para a formação dos distritos. Vamos lá. A prova não vai cobrar de você quais os requisitos para a criação de município. Então, eu tenho lá alguma lei que vai dizer, olha, para se criar um município, eu tenho que ter, no mínimo, a população de X. No mínimo, tantos eleitores e uma receita mínima, uma arrecadação mínima de tantos por cento em relação à arrecadação do Estado. Então, eu tenho parâmetros mínimos para a criação do município. Pois bem, você vai pegar esses parâmetros mínimos para a criação do município e considerá-los em sua quinta parte para a criação do distrito. Cuidado, meu amigo concursando, com eventuais pegadinhas matemáticas que virem aí. Imagina uma alternativa que diz o seguinte, olha, para se criar o distrito deve-se considerar como eleitorado mínimo 20% daquele mínimo exigido para os municípios, para a criação dos municípios. Será que está certo? Professor, não, né? A lei fala a quinta parte, o senhor está falando 20%. Ora, meu caro aluno, o que é 20% se não a quinta parte? Então, cuidado. Sei que, né, normalmente quem está preso à lei não é muito expert em matemática, mas a prova pode fazer isso com você, não caia nessa, eu não vou deixar, beleza? Além desses parâmetros mínimos, sabe aquela historinha que eu te contei? Já te ajuda aqui. Eu tenho que ter, primeiro, lembra que eu falei da aglomeração de pessoas? Pois bem, essas pessoas aglomeradas devem resultar em pelo menos 50 moradias. Eu tenho que ter uma escola, eu tenho que ter posto de saúde, posto policial, obviamente energia elétrica, abastecimento de água e telefone, não é não? Seguindo, aí no parágrafo único do artigo 7º, vai nos dizer de como que eu vou aferir, como que eu vou verificar se esses requisitos foram alcançados. O parágrafo único é de uma certa lógica. Ora, como é que eu vou saber da população? O IBGE tem seu número, vai te fornecer. Como é que eu vou saber dos eleitores? O TRE tem um número. Ora, quando eu tenho, quando vai edificar uma casa, vai construir uma casa, é necessário que a fiscalização do município compareça ao local e autorize a construção. Então, ninguém melhor para saber o número de moradias do que, obviamente, a repartição fiscal do município, por essa razão. E nos demais critérios, ora, sobre a receita eu tenho os órgãos da Fazenda Municipal e Estadual. Sobre a questão da escola, do posto de saúde e do posto policial, eu tenho a Secretaria de Educação Municipal, a Secretaria de Saúde Municipal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, todos esses órgãos mencionados vão me dar certidões e essas certidões vão atestar que os requisitos foram atendidos. O artigo 8º vai me dizer da questão dos limites territoriais, que de certa forma tratam dos municípios e do distrito. Eu quero que esses limites sejam o mais tranquilos possíveis. Tipo assim, eu quero que eles sejam determinados de uma forma que a definição é pacífica, tranquila. Eu tenho que evitar futuras discussões sobre limites. Ah, não, essa parte aqui é minha, não é sua. Eu quero evitar isso. Para evitar isso, para que essa limitação geográfica territorial seja bem clara, quais as dicas, entre aspas, que o artigo 8º nos dá? Veja assim,
Na fixação das divisas distritais serão observadas as seguintes normas: evitação, tanto quanto possível, formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados. 2. Dar-se-á preferência para a delimitação às linhas naturais. Então, óbvio, se eu tenho ali um conjunto de serras, eu já vou aproveitar aquele conjunto de serras e falar, olha, isso aqui vai ser um dos limites do distrito. Para ficar mais claro, como eu disse, eu quero que a determinação seja mais óbvia e mais fácil e natural possível. 3. Na inexistência de linhas naturais, utilizar-se-á linha reta, cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificáveis e tenham condições de fixidez. 4. É vedada a interrupção de continuidade territorial. Esse inciso, não sei porque, algo me diz que ele vai estar lá. Mas não é difícil não, é simplesmente o seguinte, olha, vamos supor que eu tenho aqui o distrito A, beleza? Aí eu tenho aqui o distrito B. Eu não posso entender que o distrito C, a distrito A continue aqui, não posso permitir isso. Eu não posso permitir descontinuidade territorial. Fechou? Deu para entender aí? Beleza, né? Seguindo, olha bem, as divisas distritais, diz o parágrafo 1 do artigo 8º, serão descritas trecho a trecho. Só que o seguinte, se a divisa do distrito, aqui é o município, se a divisa do distrito coincide com a do próprio município, então eu não vou precisar ficar delimitando, descrevendo para evitar duplicidade, né? Já que as duas divisas são coincidentes, né? Beleza, tranquilo? Seguindo aí, o artigo 9º. Esse artigo 9º é de uma importância visceral. O artigo 9º diz o seguinte: a alteração de divisão administrativa do município somente pode ser feita quadrienalmente. Então, de 4 em 4 anos e no ano anterior das eleições municipais. Veja bem, cuidado, o artigo 9º fala de divisão administrativa, criação, fusão, supressão de distrito. Não tem nada a ver com divisão territorial não, é divisão administrativa, tá certo? É óbvio que para eu criar um distrito eu preciso definir seu território, mas eu quero dizer que o artigo 9º fala da divisão administrativa, tranquilo? Então, depois que houve a lei criando, como é que eu vou instalar? Percebe, ó? Eu tenho primeiro a criação, depois da criação eu tenho a instalação. Primeiro a lei cria, depois eu faço a instalação. E a instalação far-se-á perante o juiz de direito da comarca. E isso vai acontecer na sede do distrito. Já pensou a prova colocar na sede do fórum, na sede do município? Não, é na sede do distrito. Onde? Na sede do distrito. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir aí, né? O artigo 11. O artigo 11 vai dizer basicamente o que o legislador já tinha adiantado. O território municipal é área contínua, delimitado nos termos da lei, compreendendo seus distritos. Então, né, o município é todo o conjunto formado pela sede, cidade, pelas vilas, distrito, beleza? E é obviamente que o município exerce a sua competência em todo o território, no seu território e, por consequência, no território dos distritos aí, tranquilo? Pois bem, vamos concluir essa parte das disposições preliminares com o que está disposto no parágrafo 2º do artigo 11, que nos diz: na revisão da divisão administrativa, não se fará transferência de porção de área de um para outro município sem prévia consulta às populações interessadas, com resposta favorável pelo voto da maioria absoluta dos eleitores da área afetada. Lembrando que, obviamente, precisa de lei, né? Como foi dito, simetria das formas. Está dizendo o seguinte: eu tenho um município aqui, tá? Vamos supor que eu tenho o município A, eu tenho o município B e aqui eu tenho um distrito do município A, tá? Aqui eu tenho um distrito do município A. Aí, por alguma razão, o município A entende, olha, não está mais conveniente eu manter essa repartição administrativa. Até aí tudo bem, né? Tudo bem, tudo normal, tudo conforme esperado. Só que o município A não louca na cabeça, fala assim, ó, quer saber, além de não querer mais essa repartição administrativa, eu vou passar essa porção aqui para o município B, né? Aí o que está dizendo aqui é que isso pode acontecer, mas eu preciso fazer a consulta plebiscitária não só na população do município A, mas também junto à população do município B, né? Porque, veja, não é só quem está entregando é quem vai decidir, quem vai receber também tem que decidir.
Então, a novidade desse parágrafo 2º é que a consulta plebiscitária, ela se estenderia também ao município B. Fechou? Então, agora vamos analisar algumas questões sobre essas disposições preliminares. Tenha fé, Marco Antônio. Então, vamos aqui para uma questão. Vamos lá. Primeiro, analisa as assertivas abaixo e assinale a opção correta. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Lógico que não, né? O judiciário foi muito bem dito que nós não temos judiciário municipal, portanto está falso. Vamos lá. Novos distritos poderão ser criados e organizados por lei após consulta plebiscitária à população diretamente interessada, observada a legislação estadual e o atendimento aos requisitos estabelecidos na lei orgânica, cabendo a decreto municipal a fusão ou supressão dos já existentes. Está errado. Por quê? Porque nós vimos o princípio da simetria das formas. Aquele processo que eu preciso para criar, eu preciso também para suprimir, né? E obviamente se eu for fundir também. Então é lei que faz, tem que ter consulta plebiscitária, vale o mesmo aqui, não pode, portanto, ser decreto. Está errado, correto? Vamos lá. 3. O município divide-se em sede que lhe dá o nome e tendo a categoria de cidade, e em distritos cuja categoria de vila, correto. Tem até uma expressão matemática que a gente pode colocar dizendo que município é igual a sede mais distritos, ou então pode dizer também o quê? Pode dizer o seguinte: município é igual a cidade mais vilas, que é a mesma coisa. Outra coisa que eu chamei a atenção, pelo que diz a lei, município não é exatamente sinônimo de cidade. Município, na verdade, é gênero, cidade é espécie, município é um conjunto, cidade é elemento. Além de cidade, eu tenho o que como elemento? Vilas, né? Município é um conjunto formado pela cidade mais as suas vilas, beleza? Tranquilo? Então ficou aqui verdadeiro. A 4. Constituem patrimônio do município todos os bens móveis e imóveis, direitos e ações a que a qualquer título lhe pertençam. Correto? Então aqui resposta 3 e 4. Perfeita. Uma questão muito parecida com a que você vai encontrar na sua prova. Tranquilo? Vamos lá, seguindo. São requisitos para a criação do distrito, exceto, vamos lá, existência na povoação da sede de pelo menos 100 moradias. Eu disse a vocês que aquele número é importante, não é 100, é 50. Portanto, não pode, mas é 50. Lombardi nem da época suas, né? Mas tudo bem, tá errado aqui, tranquilo? Vamos lá, a população eleitorada e arrecadação não inferiores a 20% exigido para a criação do município. Lembra daquela história, né? Gente, essa questão foi eu que elaborei, foi para deixar bem claro aquela coisinha matemática lá. Correto, 20% em quinta parte do same thing, que é a mesma coisa. Seguindo, a existência na povoação sede de um posto policial e um posto de saúde. Veja, não é só isso, mas tem que ter isso, correto, portanto a letra C. Letra D, existência na povoação sede de escola pública. Perfeito, então o que é para marcar, o que não é, e o que não é a letra A. Questão essa então tá a cara da sua prova, pode ter certeza disso. Vamos seguir aqui, né? Sobre a divisão administrativa do município, é correto afirmar: só pode ser feita bienalmente, de modo que uma das datas se dê em ano eleitoral. Errado aqui dos dois modos, né? Não é bienalmente, não pode ser em ano eleitoral, então está duplamente errado. Só pode ser quadrinalmente, aqui está certo, em ano eleitoral, aqui está errado, porque tem que ser um ano antes das eleições. Só pode ser quadrinalmente certo no ano que antecede as eleições, certo. Então a resposta, letra C. Apenas para não dizer que não falei das flores, o que tem letra D? Só pode ser bienalmente, aqui tudo bem. Não coincidindo, desculpa, aqui não, Marco, não, é quadrinalmente, não coincidindo com o ano eleitoral. Até poderia estar certo, mas isso aqui, né, não dá chance para essa alternativa. Resposta, letra C. Meus amigos, meus amores queridos do coração, é o seguinte: espero que vocês estejam gostando do curso. Minha finalidade é que você chegue ao final e diga assim: olha, estou preparado, estou me sentindo no ponto de concorrer. Mas além de tudo, e é tão importante quanto, eu quero que você se sinta feliz no decorrer do curso. Mas de onde viria, professor, essa felicidade? Na sensação de estar aprendendo. Gente, vocês podem até achar que isso não é importante, mas eu garanto a vocês que a sensação de chegar ao final preparado, ela só é construída com a felicidade que você teria e você tem que ter no decorrer do curso. Você tem que estar feliz, aquela coisa, puxa, eu estou aprendendo, que legal, que gostoso.
Vai por mim, é assim. Olha, quem fala é esse professor que, graças a Deus, foi aprovado em concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Ministério do Trabalho e Emprego, da Emater e, por fim, do Tribunal de Justiça, onde hoje eu me vejo servidor feliz, correto, realizado, né? Posso até tentar outros, galgar outros caminhos, né? E por outros desafios, mas eu estou satisfeito com os resultados que obtive, né? Modestamente, mas foi o que nós fizemos e isso me faz muito feliz e é isso que eu quero que você experimente. Então, um beijo, queijo, bons estudos e até a próxima aula.